Olá, conforme o prometido, passamos o meu canal passa este vídeo, que é um texto que devia ter saído no vídeo 24, mas teve um problema. O vídeo 24 já dava com muito tempo, 45 minutos, e este é capaz de demorar um bocado. Fazia um grande vídeo e a gente sabe que grandes vídeos também a gente fica chateado e eu não ouvo. Ora bem, o problema do vídeo foi que houve um problema a nível também de gravação e nós agora estamos a gravar esta primeira parte, mas vocês vão ouvir, depois ouvem a minha esposa, que nós vamos fazer aqui, que era para sair, como eu vos disse, que era o astral não existe, e aqui vai. Ontem nós publicámos isto em a páginas que nós éramos para ler, mas eu vou ler agora, para vocês. O raio do cabelo não pousa. Puxa! Toma! Olha, não pousou. Olha que se lixe. Monsieur le Tantan. Não, isto também não. Ora bem. Hoje eu vou pedir-vos para vocês fazerem um exercício muito importante, um exercício de inteligência. Imagine uma laranja com meio metro de diâmetro. Estão a imaginar uma laranja assim, meio metro de diâmetro. Agora ponham-na em cima de uma mesa, claro, imaginando. Peguem numa faca grande que sirva para cortar e agora cortem fatias de um micron de espessura. É bem, se não souberem o que é um micron, ajuda a ir ao Google saber o que é um micron. Cortem. Não conseguem, mas imaginem que conseguem. A laranja toda em fatias. Fica um número tão grande que é parecido com uma coisa que nós falamos bastante e aprendemos em física, que é a discriminação, que é um 4 e mais 100 zeros ao lado do 4. Mas continuemos. Cada fatia é um universo. Imaginem que tiram uma para fora, onde vocês estão. Pumba! É o universo que é formado por galáxias, sóis e planetas. Mas a esmagadora maioria de cada universo é vazio, não tem nada. Quer dizer, não tem nada é uma maneira de dizer, mas não tem nada. Agora, deixando a fatia de imaginar no seu lugar original, já apanhando lá outra vez, peguem numa folha de papel e desenhem, por exemplo, 6 círculos do mesmo tamanho. Uns ao lado dos outros. Eu digo 6, mas são tantos os círculos como as fatias da laranja. Mas chegamos agora pelos 6 círculos, depois é mais fácil perceber. Agora recortem os 5 círculos, mentalmente, claro, se quiserem, mas é preferível recortá-los mesmo. Coloquem-nos os 6 um em cima dos outros. Fica uma pilha de círculos no mesmo lugar. Agora imaginem que os círculos estão apenas a ocupar apenas um lugar. Vocês puseram todos uns em cima dos outros. Todos certinhos e tal. Agora já podemos falar. Vocês sabem que, embora vejam apenas um círculo, na verdade são 6. Vocês experimentem levantar-se e pôr-se a olhar para o círculo de cima para baixo. Agora já podemos falar então. Vocês sabem que, em vez de um círculo, são 6. Como? Se apertarem, imaginem que é frequência e vibrações diferentes, mas tudo no mesmo lugar. Agora, deixemos um círculo e vamos passar à laranja inteira. Como ainda a laranja. São, como eu vos disse, fatias incontáveis. É um 4 com 100 zeros. Antes do 4. Não, deixa cá ver. É 4 mais 100 zeros, é isso. Peguem nestas fatias e colocam-nos em cima das outras. Agora imaginem, claro, imaginando, apertam-nas até ficar só com uma fatia à vista. Vocês sabem que aquelas fatias são incontáveis à vista, mas apenas veem uma, que é aquela que é de cima. Agora, vocês sabem que teoricamente o que é um multiverso? Dentro de outros multiversos que isto não acaba, isto continua, vai andando, é uma chatice, mas vai andando. Bem, voltemos. Temos que pôr-nos sérios. Cada uma destas fatias, devido a estar em vibrações e frequências diferentes, não toca na fatia anterior e na posterior, isto é, na de cima e na de baixo. Tudo isto até à última fatia. Agora, imaginem que vocês fisicamente estão num desses universos fatias. A fatia da laranja. Embora não tenham contacto físico com os outros universos, todos ocupam o mesmo lugar. Os universos adjacentes ao vosso são cópias quase idênticas do vosso, só pequenos, muito pequeninos.
pormenores que vão mudar. Mas quanto mais vocês afastados forem dessas fatias, das outras fatias, de um lado e do outro, mais diferentes se são evidentes as diferenças, porque começam a haver diferenças mesmo. Até que chega uma altura em que nada é idêntico, não há nada que há aqui, não há em lado nenhum. A fatia onde vocês estão é diferente de todas, menos as que estão perto. Quando eu disse a fatia à frente e atrás, que eram quase idênticas, é literalmente. Tem quase tudo o que existe no vosso universo, só que mudam coisinhas pequeninas. Portanto, os universos próximos, da frente, o de trás e os outros, a seguir, são cópias quase idênticas ao vosso. Até com os vossos duplos. A nível de galáxias, de estrelas, planetas, até vocês mesmo e eu. Só como os pormenores vão mudando, a história deles vai mudando também. Agora, também imaginem que por um motivo qualquer físico, existem zonas em que a frequência torna-se idêntica por questão de segundos. Isto é, vocês estão a olhar estão muito bem descansadinhos a andar por aí e de repente há uma zona qualquer em que os dois universos tocam, mas na frequência. Nessa altura abre-se não uma passagem, mas sim uma zona síncrona. E idêntica, também vão ao Google saber o que é síncrona. Idêntica nos dois universos fatias. Qualquer um que esteja perto pode ver as duas realidades, a dele e a do outro. No entanto, não podem interagir nas duas, só na sua. Isto é, não podem passar para o outro lado. É que não existem espaços vazios entre essas fatias. Existem sim espaços de vibração e frequência quase idênticos, o que torna impossível a existência dos verdadeiros espaços. Portanto, está lá tudo ao mesmo, mas com frequência e diferença. É claro que eu vos podia mostrar os cálculos matemáticos e físicos que provam isso. Acontece que os telemóveis não têm teclas específicas para isso e aqui o vídeo também não tem, vocês não têm horas suficientes para ver e depois vocês ainda eram uma chatice de primeira. O que importa referir é que não se pode ultrapassar as barreiras, pois se a vibração for igual, a frequência pessoal não é diferente. O contrário também é verdade. Então só nos resta a conclusão que a nível físico, biológico, a passagem é impossível. A interação também, porque se vocês não passam para o outro lado, também não podem interagir com o que está do outro lado. Se quiser pensar que a nível de ciência se pode, mais uma vez, pensar que conseguimos atravessar o interface, isto é, aquela zoninha pequenina que dá para os dois lados, deixem-me dizer que também não é possível. Porquê? Porque a essência de cada um obedece a regras rígidas, fixas, para cada universo onde pertence. Os processos neuroquímicos são pessoais e prendem-nos à realidade onde estamos. Claro está que podem-nos dizer que enquanto sonhamos vamos para o outro lado, mas deixem que vos diga como é que o cérebro faculta isso. Imaginem o cérebro de cada pessoa, de cada ser, como um gigantesco móvel, cheio de milhões de gavetas, cheio cada uma com uma memóriazinha. Todas diferentes que as memórias que nós encontramos e tivemos durante a vida. Toda a vez que sonhamos, o cérebro deixa abrir umas tantas gavetas que largam memórias aleatoriamente. Isto é, eles não abrem umas a seguir às outras. Imaginem que abre assim uma de cima, outra de baixo, outra de baixo, e pumba, atira cá para fora. Estas memórias recolhidas pelo cérebro não estão todas a seguir umas às outras. Estão todas misturadas. Até o próprio cérebro começa a ver as memórias conscientes e subconscientes ao monte de onde foram apanhadas. Isto é como se o cérebro fosse lá pegar um monte e pumba, vamos ler agora. Está tudo misturado. Mas a leitura que o cérebro faz é uma leitura em que isso não interessa. O cérebro é o que está, é o que está. Portanto, só vemos o que o cérebro produz. No entanto, isso não é um astral, pois esse astral não existe. O que existe é pessoas a dizer que já lá estiveram e que interagiram com outros. Em todos os universos existe um facto intrínseco a essas leis físicas. As leis físicas do macrocosmos, que é o cosmo completo, são as leis da física e da química desse universo. Mas as leis físicas do microcosmos, isto é, do mais pequenino até ao átomo, não é essas leis físicas, são as leis físicas do caos. Podem consultar livros e ver. Podem coexistir, mas apenas
cada uma no seu universo de origem. Como a passagem para os outros universos não é possível de ser atravessada, as leis são apenas referidas a cada universo. Em certos casos, a frequência de alguns seres é tão grande ou tão dirigida que se pode, afinal, sem medo de falhar muito, dizer que dois seres com o mesmo nível de vibração podem compartilhar os móveis de memória, isto é, os cérebros, pode haver algumas memórias que podem ser compartilhadas uns dos outros, e isso acontece de vez em quando. Senão andávamos todos a ler os pensamentos uns dos outros, o que às vezes era um bocado... Então parece que para esses seres que não o compreendem, que têm visões, que dizem que têm visões, sensações e interações absolutamente verídicas para os cérebros em questão, porque os cérebros não têm um sentido de escolha. Aquilo que eles veem é o que eles veem. Vejam ou não vejam, mas veem. O que mais uma vez vai mostrar é que esse astral de que falam e como falam não existe. Cada universo é formado por milhões de galáxias. Olhem, só neste universo onde estamos, o telescópio Hubble já mediu mais de 200 mil milhões de galáxias e estão sempre a aparecer mais. Há alguns seres que aqui gostam muito de fazer de espertos, que não são tecnologicamente cultos, perguntam então, mas como é que sabe, anda lá alguém com um papel na mão a fazer riscos para dizer uma galáxia, duas, três. Espero que entendam que é feito com baterias de computadores tão potentes que podem realizar centenas de milhares de operações por segundo. Qualquer computador o faz. Demora pouco, mas é eficaz. Fazem a leitura energética de cada uma e lá vão contabilizando uma a uma. Em minutos ou, no pior dos casos, em horas. Cada galáxia tem milhões e milhões de estrelas. Centenas de milhões. Esta tem duas. Então, corpos planetários não existem meios de se contabilizar. Imagina vocês que têm 200 mil milhões de galáxias. E cada galáxia tem 200 mil milhões de estrelas. A maior parte das estrelas tem planetas. Como é que vocês vão descobrir quantos estão? Epá, não há hipótese. Não há computadores centrais, não há nada. Cada uma dessas estrelas tem condições para poder gerar em si a vida. E à volta de si. Qualquer tipo de vida. Que, claro, vai ser diferente conforme o tipo de planeta que aparecer e conforme a formação geológica dele. As estrelas estão preparadas e separadas por oceanos de espaço. Quando eu digo oceano de espaço é zero, nada, ou quase nada. É o espaço. É o que nós chamamos anos-luz. Apenas contém alguns pedaços de matéria estelar, algumas partículas de matéria escura e resíduo de outras estrelas e raios de estrelas de luz. As civilizações superiores de algumas estrelas que criaram condições para a existência de sociedades sencientes, isto é, que pensam e com capacidade tecnológica, podem e fazem contacto com outras civilizações adjacentes. Claro que para criarem esses contactos necessitam de instrumentos materiais e materiais que lhes admitam e permitam construir meios de viagem, isto é, não vão a pé. Viagens essas que a existir facultam, claro, a evolução dos povos que podem usufruir dos conhecimentos de cada um deles, isto é, troca de conhecimentos. Juntando-se num só nível de sabedoria, aí partem e criam os laços. Amizades, inimizades, aliados, não aliados, mas são laços. A gente aprende com tudo. Mas todos esses laços existem numa coisa chamada realidade dos factos, que é a realidade. E essa realidade pode ser muito desagradável, muito menos épica ou ideal, daquelas de filmes de Hollywood muito bonitinhos. Por isso, aprendemos que não é possível a existência de algo não real como esse tal astral. O que não há, não existe. Vocês já se perguntaram, individualmente, longe da influência desses tais gurus, influência vibracional mental, o que é esse tal astral? Onde está e como é? É que sabem. Cada um dirá o que quiser, pois não existem duas pessoas com o mesmo nível vibracional, não analítico, mas criacional. Isto é, não existem duas pessoas que digam o mesmo. No entanto, em todos os lados existem seres que, pelos mais diversos motivos, sei lá, desde o ego até a obtenção de qualquer tipo de ganhos, e às vezes há bons ganhos, e que leva a que algumas pessoas vibrem na sintonia biológica
de quem afirma isso e diga e acredite piamente nesses tais astrais, que esses tais gurus mentais afirmam. E vejam bem, alguns até são capazes de jurar lá ter estado, interagido com seres dessas realidades, até mesmo com a essência desse tal narrador, isto é, com ele, nesse tal lado. Não entendem que isso é impossível. Que apenas pediram ao cérebro para imaginar esses cenários e ele, como bom parceiro que é, construiu mentalmente o que qualquer observador queria. E muitas vezes para criar seguidores, e criam, falam em dimensões que geralmente são em número finito e que são à conveniência do narrador. E vejam, ou põem 5, 7, 9, sei lá, 13, 15. E como é que vocês sabem isso? É tão fácil. Comecem a ouvir atentamente o que esses sujeitos dizem e reparem se existem discrepâncias temporais. Isto é, se eles mantêm no tempo o mesmo discurso ou vão mudar... Oh, puxa... Vou repetir. Isto é, se eles mantêm no tempo o mesmo discurso ou vão mudando conforme os ditamos das suas memórias. Há alguns que se esquecem rapidamente. Se existirem essas discrepâncias, tentem perceber o porquê. Pois quem inventa esses dados do tal astral tem tendência a negar mais tarde o que disseram antes, ou pelo menos a construir cenários diferentes conforme os seus discursos. Um engano qualquer, um comete. 2 já é mais difícil. E 3... 3 mostra que afinal o narrador não sabe o que diz, apenas navega e diz o que lhe apetece, ou apetece aos outros ouvir. Isto é, mente, e algumas vezes descaradamente, e sábio, e falo. Falo isso muito bem. Há aí alguns que mentem completamente bem. Compreendem isso. Não existe astral porque não é possível fisicamente e quimicamente haver. Agora, mentirosos que dizem e inventam histórias sobre isso, isso já existem. Bem, boa tarde a todos. Eu vou então continuar com a segunda parte do texto O Astral Não Existe. Portanto, eu vou começar. E digo-vos que tenham cuidado com sujeitos que inventam histórias sobre este tipo de coisas, pois aqui, neste universo, pelo menos nesta galáxia, devido à proliferação de energia residual dos seres, aparecem uns extratores de essência na forma de seres sencientes e que se alimentam dos seguidores com essas histórias. E sugam-nos, nem sempre de forma total, mas sempre de forma contínua, quando podem e quando querem. Não têm outra hipótese, pois vivem desse tipo de factos. E quando descobrem que, eventualmente, uma das suas vítimas tenta fugir, ou consegue mesmo separar-se dos seus grupos, reage mal e começa a tratar mal, agressivamente, todos os membros na tentativa sequencial de os intimidar e impedir trejeitos de possível libertinagem. Vocês verão quem são esses tais grupos, verão quem são os seus mentores e verão quem são as suas vítimas. Estranhamente, algumas dessas vítimas, ao verem que podem pensar, arrepiam caminho e recusam-se a fazê-lo por medo, cobardia mental ou até conceitos errados do que é e do que deve ser a verdade. E lembrem-se que, em face de um facto qualquer, se aparecerem duas verdades aparentes que se contradizem, uma não é verdade, é impossível ser verdade. No máximo, é uma pseudo-verdade. E quem controla
esses grupos não poderá nunca compactuar com dúvidas, questões ou desconfianças sobre o que diz ou ensina. Não pode permitir-se ser questionado. Essa é a verdade. Se verificar que perdeu o controle sobre os elementos que se tornam independentes, afastam-nos e fazem com que os outros membros, aqueles que lhes são fiéis ou ficaram como fiéis, os afastem também para se não contaminarem. Ou seja, querem evitar que entrem em contactos uns com os outros para aqueles que realmente se tornaram independentes não consigam fazer com que os outros também se tornem independentes e descubram realmente a verdade das coisas. E atacam diretamente ou até muito pouco subtilmente, tentando destruir a credibilidade de quem afirma a liberdade e a defende através dos seus meios. Encontrar alguém que mostra os seus argumentos sem mostrar medo é terrível, pois os defensores do astral só conseguem fazer infligindo o sofrimento e a servidão. Reparem que numa galáxia tão grande como a nossa, falarem de dimensões e esquecerem a multitude de sóis e sistemas estelares é um fator de estabilidade emocional e mental que agrada a espíritos deficientes e tirânicos. Por isso, eles pretendem e conseguem alimentar-se da essência dos outros. É um alimento fácil e barato. Preferem isso do que estar a buscar alimento, tal como o sol, a energia, por exemplo. O que acontece depois é às vítimas é irrelevante, pois o objetivo final foi conseguido, ou seja, retirar essa essência, essa energia. Este planeta é um planeta prisão, como sabem, e, portanto, qualquer um dos criminosos detidos fará tudo o que puder para fugir daqui. Como é de esperar, não é? O facto de conseguir ou não, não importa, pois vão tentando fazê-lo uma e outra vez até o conseguirem. O tipo de éticas, de relações pessoais, de idealismos, de modos de vida são problemas enormes para quem quer fugir. Sabem que não o podem fazer fisicamente, então concluem saber, sabe-se lá porquê, que se conseguirem juntar energia suficiente para o fazer, vão conseguir escapar. O problema é que para isso têm que parasitar outro problema para as vítimas, não para os criminosos. Para esses, quantos mais vítimas, mais energia obtêm. As vítimas ficam exauridas e sem possibilidades imediatas de retorno. Ficam simplesmente espiritualmente mortas. Embora esse tipo de criminosos saiba que este planeta, mais 3 na galáxia, portanto são 4 ao todo, é também uma coisa que para muitos é lendário, mas felizmente é literal para outros, o inferno. Para além do planeta prisão, este é um dos planetas inferno. Nada tem a ver com aquelas prejuízos religiosas que são também meios de controle mental. Quando esses vampiros metais e de essência
exaurem as suas vítimas, sabem perfeitamente que estas vão inexoravelmente ao inferno, mas não se importam. Importar para quê? Inventam então inimigos com nomes imponentes, desde demónios até dominadores, conseguindo manter presos grupos grandes detentores de essências, isto é, de pessoas. Portanto, sugam a essência das pessoas. E esse tipo de seres, que se alimentam ferozmente do espírito das vítimas, tem ainda um problema acrescido, que é o facto deste planeta não ser o único na galáxia a ter vida. E espécies, raças e sub-raças que não gostam deles. Então, apressam a sua fuga, pois sabem quais são as espécies a temer e quais são as espécies inofensivas para eles. E esses tipos que vivem quase da alma dos outros foi encontrado pelas espécies que se alimentam da liberdade, das emoções, da esperança e do facto de saberem que, por muito mal que isto esteja, vai sempre, sempre melhorar. Acresce a este facto uma demonstração da maldade destes vampiros foi feita destes orques. Quando as pessoas se afastam deles, aparece um período de carência que quase as derruba a nível emocional, porque elas estão de tal maneira agarradas àquilo que se sentem como se perdidas. Mas, logo de seguida, é sentida uma enorme libertação que torna os antigos seguidores imunes de uma vez por todas aos seus algozes. Não existe astral. Nunca existiu e nunca existirá. Só ilusões mentais fabricadas pelos orques e seus vampiros. Nada tem a ver com o facto de as pessoas e até tudo morrer, pois que quando isso acontece, a essência ligada ao espírito passa para outra realidade que automaticamente aparece noutro multiverso. Num próximo escrito explicarei isto. Não é uma dimensão diferente, não é no astral. Esses orques, vampiros, apagaram então nas memórias das vítimas as espécies que se podiam capturar, fazendo crer que elas não existiam, e todas as espécies parecidas eram inimigos dos seus grupos. Neste caso, criaram como não existente uma raça que os abomina, e abomina a servidão e a falta de liberdade. E essa raça é a raça Dragonar. Os orques, por muitos motivos, odeiam e temem esta raça. Significa apenas que eles tudo farão para que ninguém saiba que já cá estão. Mentirão compulsivamente sobre isso. Dirão que os Dragos são outra raça e chamar-lhe-ão o inimigo. Em vão. E assim terminamos uma explicação sobre o astral que nós já queríamos ter incluído no 24º vídeo, mas como estava a ficar longo, preferimos então fazer um complemento ou um anexo, digamos, a esse vídeo. Portanto, eu espero que tenham percebido aquilo que nós vos quisemos transmitir e se houver algumas dúvidas, contem connosco e, dentro do possível, nós responderemos. Boa tarde então para todos.